merda! Estamos começando mais um Papo Livre hoje para falarmos do pós-eleitoral. Houve aí a reeleição da presidente Dilma. No último programa tínhamos falado, foi gravado antes, né, do segundo turno. Ainda havia o Aécio ainda estava na frente, mas eu andava um pouco pessimista em relação à reeleição do Aécio por conta do marketing petista, que era um marketing, apesar de antiético, um marketing muito eficiente, né? Um marketing que vence as eleições, né? Que é um marketing, eu diria até certo ponto, nazista, né? Criando a difamação, a injúria, tudo para destruir os adversários, como foi feito com Marina no primeiro turno e depois com Aécio no segundo turno. Então fica aquela pergunta, será que o eleitor de Dilma se sente vítima de um estelionato eleitoral? Será que ele sente que foi vítima de uma propaganda enganosa? Porque assim que passou a eleição, estamos gravando o programa não faz nem um mês, faz pouco mais de um mês que teve o segundo turno, Dilma já fez uma série de coisas que é o oposto do que ela prometeu em campanha. Aliás, o que ela está fazendo é aquilo que ela acusava o seu opositor Aécio Neves de que ele faria se ele assumisse, né? Como, só para dar alguns exemplos, né? Aumentar os juros, aumentar a gasolina, enfim, colocar no Banco Central, o presidente do Banco Central um banqueiro, né? Um ministro da economia que é totalmente neoliberal, né? Ou seja, uma corrente totalmente oposta do que era o Mander. Enfim, qualquer pessoa que está informada sobre o que está acontecendo no país, ou seja, que não estava apenas acreditando no discurso dela de campanha, sabia que para o país não quebrar, ela teria que tomar, seja fosse quem fosse ela, fosse Aécio, fosse o Levi Fidelix, né, que assumisse, ia ter que tomar essas medidas impopulares que ela está tomando, né? Então, fica esse questionamento, né? Quer dizer, vale tudo na eleição para se manter no poder? Vale mentir? Vale difamar? Ou seja, acho que estamos vivendo um momento muito complicado da política brasileira, né, no qual os valores éticos e morais caíram por terra, não tem valor mais nenhum, né? Bom, hoje estou aqui, eu sou Ronaldo Estevam, estou aqui com o Diego Parma, meu colega, e não contamos com a presença do Carlos, que hoje não pôde vir. Né, Diego, o que você tem a acrescentar sobre isso? Rapidamente, falando da campanha, começou tudo ali, a gente falou disso anteriormente, e aí esperamos um tempo para ver no que tudo ia dar, para voltar a falar agora. E a campanha dela foi muito boa, tanto que o João Santana, que é um marqueteiro, recebeu aí seus 70 milhões aí pela campanha e tal, e claro, tem de fazer um trabalho bem feito mesmo, e fez. Funciona, esse marketing sujo funciona. Funcionou com o Hitler, funcionou com o Lula e funcionou com a Dilma. Com a Dilma, né? Muito bem. Então no próximo bloco nós vamos enveredar um pouquinho sobre esse primeiro mês aí de novo mandato da Dilma. Estamos de volta com mais um bloco do Papo Livre. E então fica essa situação que ao meu ver é muito chata, né? Mas já era esperado. Alguns índices de instituições governamentais foi adiada a divulgação desses índices por conta da eleição, pois eram índices negativos, né Diego? Sim. O que mais cria perplexidade é a questão de como o presidente tem o poder de controlar as instituições, é o que a gente sempre falou aqui o tempo todo, do aparelhamento do Estado. Isso procede, tanto agora. Como que a presidente da República tem o poder de controlar o que será divulgado ou não? As instituições são independentes, elas deveriam ter essa independência também na divulgação dos índices. E aí ficaram com medo que atrapalharia as eleições, de fato atrapalharia sim, porque os índices eram negativos, aumento da desigualdade, da pobreza, aumento de desmatamento, etc, etc, etc.
não acabam mais. E de fato ela conseguiu adiar e logo no pós-eleição veio à tona esses índices todos, né? E não fizeram uma nova pesquisa com a população, você votaria de novo na Dilma ou não? Por que eu estou falando isso? Porque aqui em São Paulo fizeram. Quando veio à tona o esquema da ABO, que exageraram profundamente, fizeram uma nova pesquisa com a população de São Paulo. Você votaria de novo no Alckmin? Né? E aí com a Dilma não fizeram. Sim, com o Alckmin que resultado que deu? Votariam, ele ganharia de novo. Ele ganharia de novo. Com a Dilma, provavelmente não. Né? Mas você vê, mais uma vez, o aparelhamento do Estado até nas pesquisas eleitorais, né? Nesse sentido de tendenciar. Por que em São Paulo cabe esse tipo de pesquisa e uma eleição federal não cabe? Né? Exato. Bom, enfim, a gente vê também que essa questão do... Até em relação à investigação da Operação Lava Jato, que está investigando aí o escândalo do Petrolão, né? Também vários fatores vieram à tona depois das eleições, e o que veio antes foi duramente criticado pelo Lula e pela Dilma, dizendo que era golpe eleitoral, não sei o que foi aquela que a revista Veja divulgou, né, o relato do Youssef dizendo que Lula e Dilma tinham conhecimento do esquema. Né? Aí vários militantes foram lá na Veja, apedrejaram a Veja, picharam a Veja e tudo mais. Né? Então assim, caramba, porque isso atrapalharia a eleição. Eu acho que o eleitor ele tem o direito de estar esclarecido, de saber de tudo antes das eleições, realmente. Porque agora é tarde demais, né? Já foi dado mais 4 anos de emprego para Dilma, e não só para Dilma, como para o partido dela e os partidos que a apoiam, como o PMDB e o PP de Paulo Maluf, né? Que aliás, agora, recentemente, pegaram lá, mas não sei quantos milhões que ele desviou da Prefeitura de São Paulo, né? Que está numa ilha inglesa, que é um paraíso fiscal. Né? E, poxa, Paulo Maluf, que é o maior símbolo da ditadura militar, o maior representante da ditadura militar, que foi governador biônico, prefeito biônico durante a ditadura militar, e que hoje está aí no poder ao lado do PT e da Dilma, e eles vêm falar que quem protesta na Paulista quer a volta dos militares. Eu não entendo, os militares estão aí, né Diego? Eles estão por fora, esse povo está por fora. Esse povo que fala umas besteiras dessa é um bando de tonto, né? E eu não tô nem aí se você depois daqui vai começar a me criticar e falar que não sei o que, você é um tonto. Porque o cara que chega na Paulista e pede intervenção militar é um outro tonto. Porque ele não sabe, porque o militarismo está no poder, junto com o governo. Então esse está pedindo militarismo absurdo, o militarismo está no poder, como que você não sabe disso? Primeiro é bom se informar para depois começar a falar. É o PP é a antiga Arena. Ele está no poder. E não só o PP está no poder. Não só o Maluf está no poder. Você está falando de caras que estão no poder junto com o Maluf, com a Dilma. Tá o Collor está junto com a Dilma. Que é um representante da ditadura também. Entendeu? Enfim. E tem uma porrada de mau caráter junto com o governo. E o povo fica falando, eles estão pedindo o militarismo, que absurdo. O militarismo está no poder. Não, e o que eu acho absurdo é assim, apesar dos caras acharem o dinheiro que o Maluf desviou, o cara é procurado pela Interpol e tal, e o cara tá aí rindo, né, feliz da vida, fazendo campanha, fez até campanha para deputado, né, impugnaram a candidatura dele, mas é um absurdo, né, quer dizer, coisa que só acontece nesse país folclórico que é o Brasil, né. Então assim, existem outras questões ainda também que a gente pode citar. O Ministério Público, né, fez uma investigação e rejeitou, foi rejeitado as contas de campanha da Dilma. E aí o Ministério Público entrou com uma representação junto ao TSE, né, pela impugnação da candidatura dela. Isso daí não é o Aécio Neves, não é o PSDB, não é a oposição que entrou, é o Ministério Público. Porque realmente foi uma campanha caríssima, uma campanha que veio de dinheiro escuso de empresas e tudo mais, que essas empresas que provavelmente estão ligadas já ao Petrolão, né? E para frisar aqui, antes que eu me esqueça, a próxima fase da Operação Lava Jato é identificar os políticos envolvidos no esquema. Ou seja, primeiro
os operadores do esquema, que eram os doleiros. Agora estamos na fase das empresas, né, envolvidas, e a próxima fase vão ser os políticos. Esperamos que seja feita a justiça, que os delatores não tenham medo de dar nomes, né, porque realmente é muito perigoso você dar certos nomes, né, principalmente de presidentes e ex-presidentes da República, né, porque você corre risco de vida, né, mas espero que eles tenham uma boa proteção policial para poder fazer essa delação livremente. Enfim, só que fica muito complicado na hora que entra na esfera política, porque o STF está totalmente aparelhado. Sim. Né? Então, assim, hoje você não pode confiar nem na justiça mais. Né? Então, provavelmente, esses políticos vão acabar saindo ilesos, como saiu o José Dirceu, o Genuíno. Exatamente. Enfim, não adianta você condenar. O cara fica um ano na cadeia, quer dizer, nem na cadeia, né? Com todos os privilégios e regalias, né? E daqui a pouco está solto. Acho que o único ministro que não foi indicado pelo PT ali foi o Gilmar Mendes. E aí é o único que eles criticam. Você vê como os caras não são imparciais. Eles criticam o Gilmar Mendes, é porque é o único que ali não foi indicado pelo PT. E se for ali, vai para o STF, evidentemente, o julgamento, vai acontecer o que aconteceu com o Mensalão. Todo mundo já está solto de novo. Aí você falou assim, não, solto, o cara está com prisão não sei o que lá, tá solto. O cara tá solto. Prisão domiciliar. Falam que aqui no Brasil só se prende preto e pobre. Preto, pobre. É por isso. Porque os caras, os grandões, eles não vão presos, entendeu? E aí a gente pode começar a falar logo deles, dos mensaleiros. Foi um julgamento legítimo, apesar de eles, ou seja, os militantes do PT não concordarem, a maioria deles pelo menos não concorda, foi um julgamento legítimo e eles ficaram lá desmerecendo a corte brasileira. E aí foi um julgamento e o pessoal já está fora da cadeia. E depois vem reclamar que só prende preto e pobre. Depois a elite branca Bom, no próximo bloco a gente vai continuar com esse papo aí. Estamos de volta com mais um bloco do Papo Livre. Bem, hoje um termo que se usa muito é o termo dos coxinhas e os petralhas. Né? Infelizmente, hoje o Brasil está dividido entre coxinhas e petralhas. Né? Quem são os coxinhas? São aqueles que se opõem ao PT. Né? Aqueles que não votaram na Dilma, aqueles que são contra os escândalos de corrupção, né? Aqueles que são contra determinados políticos corruptos, enfim, esses são os coxinhas. Né? E os petralhas são aqueles que defendem o PT, que acham que toda essa roubalheira é válida, desde que seja pela implementação do bolivarianismo no Brasil, e, enfim, a tal revolução de esquerda, que é uma coisa tão antiga, né? Uma coisa, para mim, já demodê, essa coisa é tão anos 60, né? Tão Guerra Fria, né? Então, enfim, essa esquerda patética e atrasada que ainda persiste no Brasil e que se orgulha do termo petralha, né? Que na verdade é a união entre PT e os irmãos Metralha, né? Que eram os bandidos lá do Walt Disney que roubavam, assaltavam, enfim. Virou motivo de orgulho, né, ser petralha hoje em dia. Então, assim, está havendo uma inversão de valores, na minha opinião, porque são dois termos pejorativos que eu acho que não cabe nem para um nem para outro. Eu acho que é errado você usar tanto petralha quanto coxinha, acho que não é por aí. Mas é uma pena que seja isso, parece briga de torcida organizada de futebol, sabe? Acho que a política brasileira virou uma porcaria, virou uma palhaçada total. Mas assim, há uma inversão de valores, ou seja, hoje parece quando você utiliza o termo coxinha para quem é contra a corrupção, dá a impressão de que hoje você ser a favor de certos valores, né, como honestidade, que seriam desses valores, é algo errado, é algo que não é legal. Né? O legal é você ser o oposto disso, quer dizer... Não sei, eu não estou defendendo aqui nem coxinhas nem petralhas, né? Estou colocando uma situação que é desagradável. Infelizmente, assim, o país ficou dividido, 50% votaram na oposição, 50% votaram no governo, e agora a gente tem aí esse problema, né?
E o que é pior, esses termos, essa divisão do Brasil em duas metades é reforçado principalmente pelas autoridades e principalmente pelo PT. Né? A gente vê casos de pessoas que fazem parte do governo, né? Porque assim, se o cara ainda é do partido e fala, é uma coisa, agora o cara faz parte do governo, né? Ou seja, uma vez que ele está no governo, ele representa toda a nação, ele representa os coxinhas também, ele vai falar que o cara é coxinha, pô. É muita sacanagem, né, Diego? Você tem um dado aí sobre o Lula. Não, porque assim, o Lula para mim sempre foi uma farsa, né? Talvez um dia o povo acorde, né? Que você está falando da esquerda, revolução da esquerda. Sim, você pegar, por exemplo, os intelectuais, não sei até onde, né, intelectuais, eu digo assim, talvez até metaforicamente falando, eles pararam no século XIX, que é com 1848 ali, com o Manifesto do Partido Comunista. Então, para eles a sociedade parou ali, né, na Revolução Industrial e tal. Então tem que ter uma revolução do proletariado e etc. E os modernos, os pseudo-intelectuais, acham que o Lula é de esquerda. E o Lula não é de esquerda. Ele nunca foi de esquerda, inclusive. Mas o verdadeiro petista, se tiver alguém me assistindo, o verdadeiro petista sabe, tanto que a maioria dos petistas já está saindo fora. Sim, aqueles que são da raiz, que fundaram o PT. A gente, inclusive, é amigo de alguns, sim, né? Sim. Não vamos citar o nosso para protegê-los, né? Mas o verdadeiro petista sabe que o PT não é um partido de esquerda, é um partido oportunista. Né? Ele vai governando com quem está ali, enfim. Né? Agora, os jovenzinhos, os tontinhos lá, acham que tem essa ilusão de que o PT é de esquerda, que governa para pobre. Mentira! É um governo populista de direita. Populista, usou o termo correto, um partido populista. Esse é o termo. E aí o Lula, diante das asneiras que ele vive falando, enfim, veio criticar a elite. Que a elite, não sei o quê. O que ele falou que a elite persegue? Persegue o cara, a elite persegue o PT, que não deixa o PT governar. Entendeu? Ou seja, a oposição só é legítima quando fica quieta. As empresas que financiam? Pois é, em 2013, ano não eleitoral, o PT recebeu 80 milhões de doações das empresas, da elite. Né? Da elite que ele está criticando agora. É claro que essa crítica é falsa, cara, para convencer o voto para convencer o povo. E o problema é que os caras acreditam, cara. Porque pro PT o povão é massa. Ele não é contra a elite, é mentira. Ele é a favor. Cara, em 2014, agora no eleitoral, eles receberam 350 milhões, ou seja, quase o dobro do que recebeu a oposição de campanha. E vem falar de campanha, vem falar de contra a elite. Você estava falando das terminologias de coxinha e petralha. Quando a galera deixa a emoção tomar conta, eles vão usando os termos chulos e, né, eu também sou contra essa terminologia, mas a gente não controla a voz do povo. Agora o pessoal que está no poder, ou seja, os partidários, os militantes, né, ali, eles deveriam tomar atento com o que falam. E assim, quando a gente fala de petróleo, eu não vejo ninguém da oposição falando petróleo. Quem fala, assim, são alguns jornalistas, eles falam, alguns jornalistas, né? Assim, pessoas ligadas ao partido, não. Agora, depois de Gilberto Carvalho, que foi o secretário do Lula e está no governo com a Dilma e tudo mais, que é o cara que governou os 8 anos do Lula, o pessoal não sabe disso, mas o Lula nunca governou, quem governou foi Gilberto Carvalho durante os 8 anos, né? E talvez esteja envolvido ali diretamente na morte do prefeito Celso Daniel, ali no ABC. Ele, depois que chamou o Aécio Neves de playboyzinho, tá vendo só os termos que eles usam? O playboyzinho tá incomodado com a eleição, não sei o que lá. O Rui Falcão, que é o presidente do PT, fez um discurso, agora há pouco tempo, e abro aspas, ele disse: não podemos permitir que os coxinhas tomem a Avenida Paulista. Você entende? Os caras incitam o ódio da população. Eles criam essa divisão. Entende? Então eles usam esses termos chulos, cara. Esses caras são chulos. Sim. Entendeu? Sim. Não, inclusive eu cheguei a ver também em redes sociais grupos que são grupos de militantes, né, ligados ao PT. Existe toda uma diretriz para combater os protestos pós-eleições, né? Inclusive um deles é infiltrar pessoas do PT dentro das manifestações, né, com cartazes pró-ditadura,
que é para poder desmoralizar o evento, né? Querendo dizer, que é o que acabou acontecendo, né? A imprensa acabou dando um ênfase a essa questão, dizendo, um grupo de não sei quantas mil pessoas na Paulista pedindo a volta da ditadura militar. Sabe que não é isso, gente. Para quem esteve lá, para quem comparei, eu não estive, entendeu? Mas eu tenho amigos que foram. É uma minoria que está lá com esses cartazes e que acabam realmente destruindo tudo o que há por trás, que na verdade é uma população que está indignada com todos esses escândalos que estão acontecendo às nossas vistas, às nossas caras, e que fica por isso mesmo, né? Quer dizer, o partido continua no poder, continua mandando, continua roubando, e cara, então a gente teve uma inversão de valores e o crime virou institucional, né? Haja visto o golpe, né? Isso para mim foi golpe, né? Que foi dado agora pela presidente, que comprou com congressistas através de verbas, ou seja, você vai ter uma verba para você gastar de 700 milhões, um negócio assim, desde que você vote pela mudança da lei do superávit primário, né? a lei do orçamentário. Ou seja, então assim, ela cometeu crime, ela estourou a economia, ela não economizou nada, gastou tudo em campanha e sei lá, em corrupção, sei lá o quê, né? Então comete-se o crime, mas eu sou o governo, eu mando, eu mudo a lei. Sim. E pronto. Então assim, é como se qualquer marginal aí da rua pudesse mudar a lei para não ser preso. Sim. Né? Então assim, é uma vergonha o que aconteceu, né? Como diz Boris Casoy, é uma vergonha. É isso que está acontecendo e reforço, isso aqui são coisas que só acontecem aqui no Brasil. Se fosse um país sério não aconteceria. Sim. Né? Então assim, é por isso que a gente chega à conclusão de que não há mais aonde a gente se apegar, não há mais justiça, não há mais para onde correr. Correto? Bom, próximo bloco a gente continua com essa história aí. Estamos de volta com mais um bloco do Papo Livre, falando sobre o primeiro mês aí da reeleição da presidente Dilma, né? Muito bem, então a gente tem visto aí que Dilma está indo por um caminho não muito popular. Não podemos esperar muito de 2015. Por um lado, o Diego vai até ficar bravo. Mas assim, por um lado eu acho bom o que ela está fazendo, porque tinha que fazer. De outro jeito, eles quebraram o país. Né? Quebraram o país. Agora tem que tentar arrumar, porque senão vai ser o fim do PT. Né? Se o próximo mandato dela for a palhaçada que for o primeiro, dificilmente o Lula seria reeleito. Se bem que o povo não entende muito essa questão de partido. Né? Para você ter uma noção, eu tenho o meu cabeleireiro. Ele disse, não, eu vou votar no Aécio, né, isso na ocasião da eleição, vou votar no Aécio, porque a Dilma não dá, a Dilma é muito ruim, então não sei o quê. Eu falei, legal. Aí ele falou, mas se fosse o Lula o candidato, eu ia votar no Lula. Ou seja, os caras acham que com o Lula seria diferente. Né? E na verdade não. Né? O Lula teve um primeiro mandato muito bom, porque ele continuou respeitando lá o tripé da economia, né? Ele tinha uma equipe econômica neoliberal, ele continuou na linha do que o PSDB fez durante os 8 anos de Fernando Henrique. Então, por isso foi um governo bastante equilibrado na economia, né, promoveu uma redução na desigualdade social e tudo mais. Agora, depois disso, a partir do segundo mandato, principalmente com o advento aí da crise internacional, eles entraram num caminho heterodoxo aí, totalmente voltando para os anos 80, né? Então, assim, é uma aposta na inflação, né? E no subemprego, quer dizer, agora, isso daí já mostrou que não deu certo, né? O poder aquisitivo do trabalhador foi totalmente corroído e a gente vê cada vez que vai no supermercado, compra cada vez menos, né? E isso pesa. Então, assim,
não adianta, se o Lula tivesse aí, seria a mesma coisa, porque a política econômica está errada. Né? Então, assim, é óbvio que ela vai querer fazer alguma coisa para poder transformar isso. Agora, o problema que há, né, que a gente questiona, de que maneira? Né? Tipo, vai continuar essa palhaçada? Né? Pô, os caras quebraram a Petrobras, que é o maior patrimônio brasileiro, a empresa, né? A Petrobras é um patrimônio do país. Né? Os caras detonaram, né? Quer dizer, é que nem formiga em cima de um bolo. Né? Fala, Diego. É uma ineficiência, cara, de governar que é quase nunca visto. Né? Porque o Lula fica agora criticando a oposição, que a oposição não deixa eles em paz, que não sei o que lá. Que ele fala que em 89, quando ele perdeu a eleição, ele não fez isso, não sei o que. Aí é que o povo, infelizmente, não conhece, ou não lembra da história. O Lula fez oposição ferrenha, dia a dia. Ele fez oposição ao Sarney, ao Collor, ao Itamar, ao FHC. Ele foi contra todas as tentativas sensatas de organizar o país, como o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal, enfim. Ele infernizou a oposição o tempo todo. Ele vem falar que a oposição não deixa eles em paz. Eles não sabem governar. Entende? Assim, tanto que o Lula teve que se voltar aos liberais ali em 2003, que foi Henrique Meirelles, do Banco Central, para ter a confiança dos investidores, porque senão ia espantar todo mundo. Por que foi um bom governo no primeiro mandato do Lula? Porque o país veio de uma retração econômica muito forte, dos anos 90, com aquele lance da superinflação, da hiperinflação, inclusive, né? De 1000% ao ano e tal. Não, e teve a crise de 99. Teve a crise. Foi o que detonou o segundo mandato do Fernando Henrique, essa crise da Bolsa. E mesmo ele levando a inflação de 1000% ao ano para 9%, depois um pouco 12%, quando subiu um pouco, porque o tempo todo esse risco de voltar à inflação foi muito grande, e o pessoal não sabe analisar direito esses fatos. Falam que a Dilma falando na campanha que a inflação na época do Fernando Henrique era alta, ele baixou a inflação em mais de 900%, Sim. Muito mais de 900%. E aí o país, no primeiro mandato do Lula, estava com uma retração econômica forte. Então qualquer fagulha que se soltasse no mercado, qualquer crédito que soltasse, o país cresceria. Era uma coisa lógica. E o Lula fez isso, ele soltou e o país cresceu. Não soube a hora de parar. A Dilma, quando deveria ter segurado, em 2010, ela não segurou, continuou incentivando. Já era o momento de ter segurado. Sim. A gente esperava que essas medidas que ela está tomando agora, que ela já tivesse tomado. Exatamente. Antes, porque aí o arroxo não seria tão forte. Né? Pois é. Vem falar que o Aécio flexibilizaria as leis dos trabalhadores, que ele faria isso, que ele faria aquilo, tomaria medidas impopulares. Ela que está fazendo tudo. Ela já está começando a segurar a questão do seguro-desemprego dos trabalhadores, ela está flexibilizando essas leis. Ela tá pedindo ajuda aos liberais de novo, ou seja, eles não sabem governar. O Henrique Levy tá no poder assim, lástima dos petistas, a Cátia Abreu, ela colocou a Cátia Abreu, ela tá pedindo ajuda, porque eles não sabem. Isso aconteceu na França. Quando eles tomam o poder, cara, isso que acontece, não adianta. Entendeu? Não, e agora o grande problema que existe também eu vou falar de um fato aqui, já que você falou da questão do desemprego, né? O desemprego vai começar a acontecer mesmo. Isso daí é fato que não é o fato da gente ser pessimista, né? Algumas pessoas me acusam de pessimismo. Não é isso, né? O que eu tenho falado aqui tem acontecido, né? Eu falei, inclusive, que a Dilma ia ganhar a eleição. O resto estava em primeiro lugar e tal. Não, ela vai ganhar porque quem ganha a eleição é o marketing. E o marketing dela era bom e ela ganhou. Então isso daí não é pessimismo, tá? É ter noção da realidade. Então o que acontece é o seguinte, o desemprego vai acontecer, né? Porque não tem como, com a retração que está ocorrendo na economia e ela ainda tendo que tomar atitudes agora para conter a inflação, de retrair mais ainda essa economia, o desemprego é algo que vai ocorrer, né? Então, assim, 2015 não vai ser um ano legal para ninguém. Tá? Principalmente para quem, não só para quem é empresário ou prestador de serviço e tal, quem trabalha por conta própria, mas vai ser ruim também para quem tem emprego, que vão começar a perder emprego. Agora, o mais grave disso tudo, que eu me lembrei aqui de uma história, eu tenho um amigo de longa data, amigo da minha infância, que ele trabalhava em Santo André, né? E o Santo André entrou o PT lá agora. Sempre foi PT, aí de repente entrou
a oposição, mas voltou o PT. Né? É complicado, o ABC é um reduto muito forte do PT. Né? E esse meu amigo, ele trabalhava lá num parque, lá gerenciado pelo PT, e ele, por se opor ao PT na questão da ideia dele, do pensamento dele, foi demitido. Né? Era um funcionário competente e tudo mais, estava há muitos anos ali trabalhando, foi demitido porque as ideias dele são contrárias ao PT. Né? E, muito bem, e aí ele estava fazendo um desabafo no Facebook sobre isso, e ele falou que agora ele não consegue também, além de tudo, demora mais de 6 meses para liberarem o seguro-desemprego para ele. Né? Quer dizer, ele falou, cara, como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou sobreviver nesse período? Né? Que é justamente o período que você mais precisa, ou seja, o seguro-desemprego tinha que sair de cara, né? O cara perdeu o emprego, já teria que liberar. Não, existe toda uma burocracia, né? Que ele falou lá que ele está enfrentando, e que só vai sair daqui 6 meses o seguro-desemprego do cara. Quer dizer, e nesses 6 meses como é que ele faz? Né? E aí o que acontece? Se ele arruma um emprego nesse período, ele não recebe mais o seguro-desemprego. Correto? Então às vezes a gente começa a desconfiar que esse atraso burocrático é feito justamente para não pagar o seguro-desemprego para o cara. Né? Então, ou seja, é um direito trabalhista, é algo que foi duramente conquistado, e que o próprio PT está dando um jeito do cara não receber. Por quê? Porque não tem grana para pagar. Né? E não vai ter, porque a explicação que a moça deu lá para ele é que tem muita gente perdendo emprego agora, e que aí os processos estão se acumulando e está tendo esse atraso de 6 meses para receber. Então, quer dizer, como é que vai ser então? Né? O desemprego, o índice de desemprego, ele não é baixo. Nunca foi baixo. O desemprego no país é muito alto. Que desemprego está em 4%. Isso, mentira. As estatísticas são todas furadas, principalmente a do IBGE. Né? Porque, por exemplo, só para citar um exemplo, quem recebe o Bolsa Família, voltando de novo ao Bolsa Família, não entra na estatística de desemprego. Então você começa a ver que é uma estatística extremamente mentirosa. O desemprego no país não é baixo, que eles pensam que é. Uhum. Não é. E tem muita gente no subemprego também, né? Porque quem ganha salário mínimo hoje tem como sobreviver, né? Sim. É que é outro índice também que eles manipulam, né? Eles consideram quem ganha de R$200 até R$1.000 no Brasil classe média. Sim. Né? Pô, no meu bairro aqui você aluga um quarto por R$800, quer dizer, como é que uma família vai viver? Né? Então por isso que as favelas estão aumentando, né? Por isso que está tudo desse jeito aí, as ocupações, e a gente está vendo isso cada vez mais e vai ver cada vez mais. Então assim, o caos social está sendo estabelecido, né? E essa manipulação de índice e esse discurso falso está contribuindo para piorar cada vez mais essa coisa, né? Sim, e se o desemprego, claro, nos últimos anos caiu, o país tem avançado, isso é mérito de vários governos. Só que o índice que aponta que a qualidade dos empregos não melhorou, entende? Se o desemprego diminuiu nos últimos anos e tudo mais, mas a qualidade dos empregos não. Então o desemprego melhorou no sentido dos salários mais baixos, né? Então isso também tem que ser levado em consideração. Não é só a questão do emprego, tem que ver a qualidade do emprego também. Uhum. A questão da formação das pessoas, isso tudo entra, tem que entrar. Né? Sim. Muito bem, então no próximo bloco a gente vai fazer o encerramento desse papo. Muito bem, estamos de volta com o último bloco do Papo Livre. Então agora nós vamos fazer nossas considerações finais. Muita coisa, gente, está errada no país. Né? E o pior cego é aquele que não quer ver. Então a gente tem aqui o nosso programinha aqui, que a gente fala muita coisa. Por quem é apaixonado pelo PT, critica a gente, fala que a gente só fala mal do PT, que a gente não fala mal do PSDB, do Alckmin, então enfim. Bom, enfim, a gente está se posicionando, né? Em relação àquilo que a gente acha que está errado, e estamos colocando aqui. Todo mundo tem o direito, quem quiser falar de outros partidos pode falar. Né? Mas enfim, uma das coisas que eu fiquei sabendo aí também, né, é que muita coisa no país, por que a nossa economia vai mal?
Porque tem muita coisa que é mal gerenciada, né? Por exemplo, o Brasil exporta uma saca de café por R$400. Aí a Alemanha compra por 400 e revende por 800 na Europa, porque eles têm infraestrutura de distribuição, né? Então eles compram o café do Brasil, revende a mesma saca por 800, o que sobra, eles produzem o Nespresso industrializado e exportam pra gente, ou seja, a gente compra esse treco a 400 conto o quilo. Né? E os tontos aí né, que tem aquela maquininha lá, estão pagando por um cafezinho um absurdo, né? A gente paga pelo nosso café que vem lá da Alemanha, um absurdo, porque é Nespresso e o... Eu não sei se é esse aí que o George Clooney faz a propaganda, né? Então, e eles põem o George Clooney lá para fazer a propaganda. Que é mais ou menos isso. Com o petróleo acontece mais ou menos isso também, né, Diego? Isso fica claro na má gestão do PT, mais uma vez, que o problema da Petrobras, e o pessoal até hoje ainda acha que a Petrobras está bem, você perguntar para um petista fajuto, né, esse petista moderninho aí, os petistas de verdade, que a gente já falou, eles são mais conscientes, né? Mas o petista fajuto ainda continua defendendo a Petrobras. Você vai falar da compra que eles fizeram lá em Pasadena, nos Estados Unidos, eles continuam defendendo, que deu prejuízo de 1 bilhão. Mas eles continuam defendendo, falando que foi um bom negócio. Até o presidente da Petrobras já assumiu, até o presidente da República já assumiu que foi um mau negócio. E eles continuam defendendo, não sei onde. Mas assim, tão grave quanto a corrupção na Petrobras, é grave a forma que eles usaram a empresa, mais uma vez pela ineficiência de gestão, para controlar a inflação. Então eles compravam o petróleo por um preço X lá fora e vendia mais barato aqui. Entende? Assim, ficava subsidiando. Que administrador faria uma coisa dessa? Sim. Você venderia o produto mais barato que você comprou para congelar o preço do gasolina para controlar a inflação. O que eu não entendo é o seguinte, que mesmo eles fazendo isso, congelamento, então, a nossa gasolina é uma das mais caras do mundo. E aumentou de novo agora. Você vê que não funcionou. Né? Então, isso só piorou a empresa, entende? Assim, então, assim, é por uma questão de... O pessoal não sabe administrar, essa que é a questão. É muito óbvio isso, né? Você vê, o pessoal aí que fala que ainda tem que se investigar o quê? O Paulo Roberto Costa, que foi indicado pelo PT, ele já está tendo que devolver aí os seus 70 milhões. Teve o Renato Duque também, que é diretor de serviços também, se for com a turma dele lá, devolver 250 milhões. Então, assim... Será que ainda tem que investigar o quê? Se eles estão aceitando devolver, é porque é uma coisa concreta já. Sim. Vai ser julgado e tudo mais, ok. Mas a gente é indicado pelo PT. E não pode confundir. O pessoal tem que falar, tem todos os partidos envolvidos. Mentira. É o PT, o PP e o PMDB. São os 3 partidos que são base do governo. E o PT ele fez uma nova forma de corrupção no país. A corrupção não é mais para a pessoa, é para o partido. Então o PT é o partido corrupto. Tá? E eu não estou aqui para falar bem do PT, eu estou aqui para falar mal do PT. Eu vim aqui para falar mal do PT, sim. E se você não gosta... O problema é seu. Pede uma voz aqui no programa e vem aqui debater com a gente, vem debater comigo. O teu espaço está aberto. Depois vem criticar de longe, critica aqui, ó. Você não pode sair porrada, tá, gente? Não estou aqui para falar bem do PT, cara, nunca. Muito bem. Então por hoje a gente vai encerrando. Acho que ficaram alguns pontos que a gente não conseguiu falar, porque o tempo é curto e mesmo assim a gente se estende demais, né? Muito bem, gente. Vamos assim, eu posso até dizer, vamos ter esperança para o ano que vem melhorar. Então, eu realmente eu não tenho, infelizmente, até no artigo último que eu escrevi no blog, eu falo da minha sensação de depressão, que não é só uma sensação minha, que eu sinto que as pessoas todas estão assim, né? Porque há algo de podre no reino Dilma. E é muito difícil a gente ficar otimista e achar que as coisas vão melhorar diante de tudo isso que está acontecendo, né? Porque a gente não tem mais, as instituições não existem mais, está tudo aparelhado. Enfim, cabe a nós, pobres cidadãos, pagarmos cada vez mais impostos, sermos cada vez mais explorados e cada vez termos serviços piores, né? E nem se indignar mais com isso tudo a gente está podendo mais, né? Porque senão a gente vira coxinha. E aí, estamos ferrados. Um abraço para todos, até a próxima.